Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Juliana E eu sou o Vitor. e se você está vendo esse vídeo, provavelmente o nosso plano deu certo. Chegamos no Canadá. Hoje a gente resolveu então começar o nosso canal, quer dizer, a gente já tem um vídeo no nosso canal, que provavelmente é o que motivou a gente ter esse plano, foi a gente ter ido para os Estados Unidos, fazer o nosso casamento e tal, e quando a gente voltou a gente queria ir para algum lugar, a gente começou a pesquisar e descobriu o Canadá. Então, hoje a gente vai contar para vocês como que foi o Foi todo o nosso processo. planejamento até a gente aplicar o visto. Para referência, hoje a gente está ainda em novembro de 2023. 3? Não, 2024. 24 E a gente ainda não sabe se foi aprovado ou não. ou não. Mas provavelmente sim, se você está vendo esse vídeo. Então, quando que a gente decidiu ir pro Canadá? A gente decidiu em maio de 2022? Não, Não, mais de 2023. 2023. A decisão mesmo, de fato, de que ia ser o Canadá. Porque a gente já queria sair do país antes. A gente tinha aquela ideia de, vamos ir para os Estados Unidos, É, mas aí a gente começou a pesquisar, viu que ia ser uma trabalheira, que o Canadá talvez fosse mais fácil a gente é, viver essa experiência, e que né? na verdade ia ser um dinheirão gasto meio incerto, porque o único jeito que tinha de ir para os Estados Unidos legalmente era pelo um visto específico Que que custava bastante custava dinheiro. bastante dinheiro. Então tá, então a gente resolveu que a gente ia para o Canadá em maio de 2023. Maio de 2023, então, eu conheci uma menina num curso que eu tava fazendo, e daí comentei com ela a vontade de ir para os Estados Unidos. Ela disse, mas vocês são novos, por que vocês não vão para o Canadá? Daí a gente fez uma reunião com ela, e ela começou a nos contar como é que era, as oportunidades que tinha no Canadá, as opções de visto e tudo mais, e como eles eram um país que abraçavam muito os estrangeiros, os imigrantes e tudo mais. Então, a gente bateu o martelo que seria o Canadá. A gente pesquisou bastante, Muito. viu muitos vídeos, A gente zerou os vídeos do zeramos os YouTube. vídeos da maioria dos influencers, A gente viu o vídeo do To Canada, da Paula da no Paula no Canadá, Canadá, da Tami da Kadori Tami quando ela Kadori, quando estava no ela estava no Canadá Canadá ainda, ainda. Do filhão, do filhão, da Lúcia. a Lúcia. Já vimos vídeo de todos, mas principalmente não só de quem estava de influencer, mas também para saber como é que era o Canadá, tipo, vídeos de pessoas passeando pelas cidades e tal, Moradores, morador, pessoas que trabalhavam com imóveis, com é, locação de imóveis, para falar dos bairros, gente que é, falava da saúde, enfim, das escolas, a gente viu vídeo de trabalhos, trabalho, a gente viu muito para vídeo. tentar entender, né? Porque para os Estados Unidos a gente já tinha ido, mas para o Canadá não. Então É. tinha que entender se realmente ia se encaixar com as nossas expectativas. Até porque todo mundo fala, é muito frio, é muito frio, é muito frio. Né? Então, né, a gente mora no Rio Grande do Sul, então é frio, mas a gente só vai saber quando chegar lá. Se é Mas, frio, tão frio mesmo. mas a gente já conhece o frio, de fato, então talvez. Bom, vocês vão saber se a gente. Quando a gente chega lá. Quando a gente chegar lá, como é que. Quando O que a gente tá achando do frio. Daí, depois disso, a gente fez uma lista de motivos de por que a gente gostaria de ir para o Canadá. A gente fez uma lista É, lá de coisas que nos motivavam a ir para o Canadá. Num outro vídeo a gente fala sobre isso para não ficar muito até longo. porque a gente tinha que saber se. é, porque a gente sabe, a gente tem consciência de que a vida de imigrante é difícil. E a gente tinha que saber se os motivos eram fortes o suficientes pra gente aguentar essa dificuldade que é. Então a gente fez essa lista, é bem importante. É. Depois a gente fez um cálculo de pontos no Express Entry, que é uma forma de De imigrar sem imigrar. ter que sair do Brasil antecipadamente, assim, se tu tiver bons pontos, É, né? basicamente sem gastar muito dinheiro antes de Sem gastar ir. muito Tu dinheiro. já chega no Canadá como residente permanente, praticamente com a possibilidade de ter um emprego, tudo já. Então, o Express Entry seria uma opção mais ah, menos difícil, digamos assim. É. Então a gente viu as opções que dariam mais pontos. A gente marcou uma reunião então com a Rai Bonjour, que é a empresa que ajudou a gente a escolher onde estudar, quem iria estudar, qual dos dois iria estudar. Inicialmente, com todo mundo que a gente falou, falaram que eu seria um perfil mais ideal para ir estudando, Né? mas Principalmente porque na época ainda podia o cônjuge trabalhar. é, Então, eu sendo da TI, a Ju indo estudando, a possibilidade de eu arranjar um emprego na minha área seria muito mais rápida. só que eu teria que estudar muito mais o inglês e fazer ali a prova de proficiência e entrar na faculdade lá de volta, né, fazer um novo curso e eu tô um pouco cansada de estudar, confesso. Então a gente marcou com eles, a gente fez a reunião e decidiu então que o Vitor queria estudar. Aí Aí veio a busca das das faculdades, faculdades, nossa, a gente dos passou muito colleges, tempo pesquisando isso. muito tempo, pesquisando todas as noites, vendo os cursos disponíveis, os preços, as possibilidades, os que exigiam provas de proficiência, eh, os que eram da lista de permissão do Canadá lá para ter o PGWP depois, que É. é
a permissão de trabalho pós-curso. Aí a gente fez as contas e a gente montou um plano, então, de que o Vitor ia estudar e os dois iam poder trabalhar. E tava tudo certo até aí. O Vitor fez o Duolingo. Eu Em fiz- 2023 tu Em aplicou. Em 2023 a gente fez a 2023, aplicação de que eu ia para eu começar estudando em em setembro de setembro de 2024, 2024. Aí ele fez o inglês lá e decidiu que iria estudar na George Brown, na George Brown. Eu fiz em o, Toronto. A gente decidiu a província, decidimos que seria Toronto e que ele estudaria na George Brown. na verdade, não estava decidido na George Brown especificamente, eu fiz a aplicação em duas, na Humber e na George Brown, porque vai que uma não me aceitasse, né? E eram as duas que eu tinha mais gostado dos cursos, e eram as duas que aceitava Duolingo também na época. É. E daí, Aí tu foi aprovado em dezembro de 2023 e daí a isso, gente começou a tentar juntar mais dinheiro, começamos a vender algumas coisas que a gente tinha, que a gente não usava muito, vender, enfim. vender coisa da Isso casa, tudo em 2023, né? Daí, estávamos nós belas no nosso veraneio e em janeiro de 2024 tomamos veio a bomba do ministro. um balde de água fria, porque o nosso plano, ele simplesmente foi assim, ó, por água abaixo. Hello, darkness, my old friend. Porque tudo que a gente tinha planejado e organizado na nossa cabeça e com a ideia que a gente estava trabalhando, de que os dois poderiam trabalhar, a gente viveria ok. Mas aí, com a mudança da imigração, eu só poderia trabalhar se o Vitor fizesse um mestrado ou um doutorado, e E, não era eu, algo que a e gente não é ia possível, poder não, fazer não é, não, não, na tua não situação. dá para fazer porque eu não tenho bacharelado, eu só tenho o tecnólogo, então eu só posso fazer um curso de pós-graduação, não posso fazer doutorado, mestrado, porque eles exigem bacharelado. Então, não era possível a gente mudar o curso, a não ser que a Ju fosse estudando, que também a gente já tinha visto que não ia dar. Então a gente teve que replanejar tudo Todo o e planejamento. tentar ver se a gente ia conseguir dinheiro suficiente. Porque daí a gente então readequou o plano e a gente viu que a gente ia precisar muito mais dinheiro, porque a gente ia precisar se manter praticamente lá por um ano, por esse um ano de estudo do Vitor, Né? com o nosso dinheiro do Brasil, né? E o dólar aumentando cada vez mais. Aí a gente ficou pensando, meu Deus, o que a gente vai fazer? E a gente resolveu vender a nossa casa, a casa que a gente morava. E a gente então encontrou um apartamento para comprar e daí a gente pensou, bom, vamos fazer dinheiro com o banco, com o dinheiro do banco. Então a gente anunciou a Financiou. nossa casa, deu uma entrada, comprou um apartamento e financiou, e daí o dinheiro da venda da casa poderia possibilitar que a gente fizesse, né, o nosso plano Canadá dar certo na questão financeira. Então a gente fez isso. O Vitor fez o IELTS, Daí, nisso né? tudo, a gente pensou, tá, mas enquanto isso está acontecendo, como isso era em janeiro, fevereiro, nosso plano era setembro, né, a gente já viu que provavelmente não ia dar tempo para setembro juntar todo esse dinheiro, até para vender casa não é rápido assim, né? E a gente pensou, bom, provavelmente vai ter que adiar para o próximo ano, então eu vou fazer o IELTS, que daí eu faço pro Express Entry, para tentar já criar o meu cadastro no Express Entry e rezar para vai que por um milagre eles baixem a pontuação do Express Entry e chamem mais gente. Mas daí não deu certo, porque eu fui bem no IELTS, mas mesmo assim a gente não ficou com pontuação suficiente para abrir o perfil. Ah, até, até Porque não- tinha que fechar 60 e poucos é, pontos e tinha algo que a gente não tinha. Como eu não tinha feito a proficiência, a prova de proficiência, eu não tinha uma pontuação para colocar no É, Express a Ju Entry. não teria pontuação nenhuma de língua estrangeira. E É, daí faltava isso, ou eu ter experiência canadense já. Que daí fechava os pontos que precisa só para tu abrir o perfil. E daí a Ju não tem o inglês tão bom ainda para fazer uma prova de proficiência e eu não tenho experiência canadense, então não adiantou de muita coisa. Mas, por um lado bom, já me adiantando um pouco, a gente tá aqui. que esse IELTS depois ajudou que nossa aplicação do visto acabou sendo pelo SDS, que daí é mais rápido e a pessoa tem que ter o IELTS para fazer pelo SDS. Então, por um lado, não foi inútil essa prova do IELTS. É. E aí a gente tava lá, colocou a nossa casa para vender ali em fevereiro de 2024 e ficamos esperando. Bah, a gente teve várias propostas e a coisa não andava, daí de repente a gente, em maio desse ano, a gente teve uma enchente aqui no Rio Grande do Sul e foi catastrófico, assim, foi uma coisa absurda, que acho Parou que tudo. tipo, eu acho que o desgaste emocional foi como a pandemia, só que na pandemia as pessoas podiam ficar em casa, na enchente as pessoas não tinham casa. É. Então as casas foram destruídas pela enchente, enfim, foi bem caótico aqui na nossa cidade. E daí, Só que ao mesmo tempo deu um boom isso foi no. ruim, mas foi bom, né? Aquela coisa que as pessoas falam, uns choram, outros vendem lenço, porque o que aconteceu com a gente foi que, como metade da cidade foi atingida e destruída, as E a pessoas nossa começaram casa, graças a Deus, não tava nessa metade destruída. as pessoas começaram a buscar imóveis no outro lado da cidade e a nossa casa tava lá.
E então, finalmente, a gente conseguiu vender a casa. Isso foi em setembro, eu acho, a gente conseguiu vender a casa Setembro a gente finalmente. começou a ter de fato a fechar o negócio É, assim, né? Porque demora, né? Esses negócios são um mês, 2 meses no mínimo, pra até tudo concluir. a gente comprou o apartamento, conseguiu vender a nossa casa. Então, a gente tinha comprado o apartamento, já tava com a parcela do apartamento pra pagar, não tinha conseguido vender a casa ainda. E, Antes disso tudo, na verdade, eu já tinha recebido a aprovação dos colleges para o é, adiamento para janeiro. Porque isso, daí porque aqui pediu adiamento. porque daí teve a enchente e toda essa situação. A gente não conseguiu vender a casa porque ao mesmo tempo tava todo mundo nem em casa tinha, então tipo, a gente meio que ficou um tempo ali sem o tempo da enchente sem tipo ter ninguém procurando a casa E até para porque a ver dona coisa. do apartamento que a gente comprou não conseguia sair daqui do apartamento É, porque onde ela ia comprar para se mudar tinha alagado é, e destruído. também. Então, tudo ficou um pouco atrasado nessa Tudo coisa. deu uma atrasada, e daí no meio disso tudo a gente pensou, tá, não, vai, não, para setembro agora não vai ter condições realmente, nem se vender a casa em 2 semanas. Então vamos mudar minha aplicação para Janeiro de janeiro de 2025. 2025, porque daí precisava também já pagar o college para segurar a vaga e tudo mais, daí eu não ia ter condições. Daí, quer dizer, até teria, mas ia gastar muito do dinheiro que a gente já tinha guardado. Então a gente adiou para esperar a venda da casa. E daí nisso tudo eu recebi a LOA nova para janeiro. E E daí a daí a gente gente. tinha que pagar o carro. Daí Aí, feito isso, a gente fez uma reunião com a Gol Norte para dar seguimento do com nosso visto. visto. Contratamos ele e tal, enquanto esperava entrar esse dinheiro. A gente também se mudou, então, para o apartamento, que deu uma atrasada por conta da enchente, que a pessoa que vendeu o apartamento não tinha onde morar por conta da enchente. Finalmente, a gente conseguiu, então, se mudar para o apartamento. Daí, começou a chegar perto do limite de fazer a aplicação para o visto, que teria que ser ali 3 meses antes, Antes, pelo menos, é, do início do college que o Victor vai fazer. E nada do dinheiro entrar, nada das coisas andarem, não dava para o fazer a dólar aumentando. aplicação. Não dava para fazer a aplicação porque tem que ter a comprovação financeira. O dinheiro da casa não tinha entrado ainda. ah, e tinha que fazer a aplicação do visto quanto antes. Aí que veio a calhar o fato de eu já ter feito o IELTS, que daí a gente conversou com A a consultora de consultora de imigração, e imigração. daí eles falaram que por eu ter feito o IELTS, a gente podia aplicar nesse outro módulo, o SDS, que é um módulo mais rápido, é 20 dias corridos para a resposta do visto. Só que, o que aconteceu? Quando a gente decidiu que ia aplicar esse SDS, a coisa era uma. De repente, veio uma notificação do governo, Ah, verdade, mudou o valor mudou o também da valor da comprovação. comprovação financeira e também o prazo que podia aplicar o visto. O prazo, isso, daí mudou. Teve mais uma alteração no meio disso, ainda teve mais uma alteração You're joking. Not another one? Oh, for God's sake. do governo canadense referente a quem ia ter direito ao PGWP. Porque mesmo eu fazendo um curso de 1 ano, eu teria direito a 1 ano de PGWP depois, que daí, beleza, os dois teriam uma oportunidade de trabalhar. Mas aí eles fizeram mais uma alteração, que é que somente doutorado e mestrado tem direito ao PGWP, ou quem tem quem é comprovado que o emprego daquela pessoa é necessário para o país, é um emprego tipo importante e que está em falta no O país. NOC, que eles É, chamam lá. o NOC ali, que é como se fosse a categorização que eles dão para cada vaga, para cada emprego, tem uns NOCs específicos que eles são mais necessitados. E daí, para essas pessoas, eles dariam o PGWP. Mas se o teu não for nada a ver, daí eles não vão dar. O que cai muito ao pessoal que faz, por exemplo, business. Quando o pessoal vai Administração, fazer essas coisas. business, porque é uma coisa mais geral, entende? Tem Então, bastante gente. e que tem bastante gente fazendo. Então, para mim não afetaria tanto, acredito eu, porque é TI está muito necessitada no mundo inteiro. Porém, nunca se sabe, né? Então a gente tinha que fazer essa aplicação do visto antes deles fazerem essa alteração, porque daí eles deram uma data. Que era dia 1º, A 1º partir de de 1º novembro. de novembro, quem aplicou para o visto vai entrar nessa nova regra. Que era, então, a data limite que a gente tinha para aplicar era dia 1º Não, dia 31 dia de 31 outubro. de outubro. E até dia 31 de outubro, a gente não tinha recebido todo o valor da casa ainda. A gente tinha recebido uma É, parte, só a entrada. e tinha o dinheiro que a gente tinha guardado e fé no Senhor. Aí a gente já poderia aplicar, porque a gente tinha o dinheiro suficiente, com a entrada e o dinheiro que a gente já tinha guardado, teria a comprovação financeira suficiente. Porém, tem mais uma questão do SDS, que é que tu tem que estar com o college totalmente pago, não só o primeiro semestre. E daí, então, tinha que pagar mais o segundo semestre do college também. Pagamos a segunda parte do E college. então Daí agora precisava enviar o dinheiro enviar o dinheiro pro pro Banco Canadá. Canadense.
Aí foi mais Gente, uma. isso rende um vídeo. Porque, sério, a gente tava já pensando em colocar o nome do nosso canal de Canadá no Limite. Porque a gente fez tudo no limite. Assim, É. ó, era no O... limite pra aplicar, no limite pra mandar o dinheiro. Até então a gente estaria tranquilo, porque a princípio não achamos que fosse demorar muito. Beleza, vou mandar o dinheiro, vou pegar o GIC e aplico o visto. Tudo certo. GIC é o certificado esse de comprovação financeira. Porém, deu muita treta. Eu não vou me estender muito aqui explicando, mas deu muito problema porque para mandar o dinheiro para o Canadá, porque tem o Wise que é muito bom, dá para mandar muita coisa, mas o Wise não estava me deixando mandar o dinheiro porque precisava comprovar de onde que aquele dinheiro Tava estava vindo, vindo. daí E as precisava, comprovações que a gente tinha, eles não queriam daí a aceitar. gente tinha comprovação do contrato de compra e venda da casa, mas eles não queriam aceitar, precisava ir no cartório fazer não sei o que, tirar um documento do cartório, ia demorar mais ainda. Então foi uma função, eu tive que mandar pelo remessa online, e daí acabou que foi em cima do laço, E daí deu a certo. eu consegui o GIC, tipo, faltando Dia 5 28, dias. 27, É. 28 de outubro. E a gente tinha que mandar tudo, tipo, até dia 30 Ah, pra é. eles conferirem e aplicarem dia Nisso, 31. Então. nisso tudo, o dinheiro para chegar lá, por mais que a gente esteja numa era eletrônica e deveria ser meio que instantâneo de um dia para o outro, levou tempo, tipo, 5 dias, sei lá, para o dinheiro cair na conta do Canadá. Eu acho que eles fazem assim, eles pegam Pombo um correio. pombo correio e botam as coisas na mochilinha do pombo e vai voando, entendeu? E daí Olha, foi muito surreal acabou aquilo. que demorou um pouco mais do que esperado. Enquanto isso, claro, a gente já estava com toda o resto da documentação pronta, mandada para Go North, para eles conseguirem fazer a aplicação, mas precisava desse documento do banco dizendo que o dinheiro estava lá. E que a gente conseguiu o documento tipo uns 2 dias antes da aplicação. Aí, no meio de tudo isso, a gente precisava ver um jeito de morar lá. De onde que a gente ia morar. Aí, a gente já tinha olhado milhares de vídeos e tal, todo mundo falava da Van Sweet Home. E então, a gente resolveu agendar um horário com o pessoal da Van Sweet Home pra procurarem um imóvel pra nós. Agendamos a reunião, fizemos, contamos tudo pra eles, todo esse processo que a gente tava fazendo, que a gente ainda não tinha visto, mas que a gente ia aplicar pelo SDS e que ia ser, então, mais rápido, né, supostamente mais rápido, e que a gente ia conseguir, então, enviar pra eles a documentação pra eles É, procurarem o nosso imóvel. nesse momento até a gente ainda está um pouco nervoso, porque a gente, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, a gente ainda não tem apartamento E não tem aprovação do e visto. não tem aprovação do visto. Então, para ter o apartamento, para alugar o apartamento, eles precisam da aprovação do visto para eles poderem comprovar pro Pro landlord. landlord que a gente tá tudo legal e tal, tá tudo certo, a gente tá morando lá legalmente e tudo. Então acaba que fica muito em cima da hora. Tipo, como a gente deixou tudo no limite do tempo, a gente só conseguiu aplicar tudo no limite do tempo. ah, a casa também vai Vai estar no ser no limite. limite. Então, o que a gente está vivendo agora é essa espera pela resposta do nosso visto, que foi aplicado no último dia ali. Aí a gente, logo que a gente aplicou, a gente recebeu um e-mail, né, uns 2 dias depois, Dizendo dizendo que. que era pra gente fazer a biometria. Não, foi no mesmo dia. Eles aplicaram. A Gornot A aplicou Golnot dia, tipo, aplicou dia 31, dia 31, que era o 1º, limite. Dia 1º a gente recebeu o e-mail, e-mail dizendo que tinha que levar levar o passaporte, não, levar e fazer a passaporte. biometria, levar a documentação para fazer a biometria. Ainda bem que aqui em Porto Alegre, a gente mora próximo de Porto Alegre, então a gente foi fazer a documentação no dia seguinte A mesmo. gente entrou no site, conseguiu agendar e foi Agendamos para o dia fazer. seguinte, já fez a biometria no dia seguinte, então para tentar ser o mais rápido possível. E daí agora estamos na espera dos 20 dias, que é 20 dias, o SDS ele demora 20 dias corridos para sair o resultado do visto. E daí nós estamos nessa espera. E uma coisa que a gente não contou aqui, que a gente tem que contar, é que antes da gente aplicar o visto, a gente tem que separar uma documentação absurda. Mas tem uma coisa que é muito especial que a gente tem que fazer, que é o exame médico. Ah, é A verdade. gente tem que fazer os exames médicos e é só num lugar específico que faz. É um laboratório Um específico. médico específico que nos atende, a gente só pode pagar em dinheiro. E, e tem uns dois, ele indica 2 laboratórios. Daí a gente tem que fazer uma radiografia de abdômen total, um raio-x, e exame de sangue e de urina. O exame O exame de sangue tem é um ok. detalhe que ele tem que ser assistido. Então é bem difícil, foi bem complicado. Eu fiquei A gente ficou umas 3 horas umas lá. 3 horas. A gente chegou lá, tipo, 8 e pouco da manhã. Daí eu fui lá, tirei meu exame de sangue, fiz meu xixi, bem de boas, e fiquei lá esperando umas 3, 4 horas, porque esse guri não conseguia fazer Foi bem xixi com complicado. a moça assistindo. Não dá pra entender. É uma coisa, um bloqueio mental, não, só é a única explicação, mas foi bem complicado. Foi uma Então, situação que eu realmente naquele momento achei que eu não ia conseguir ir pro Canadá é. por causa do xixi assistido. Então hoje a gente tá pensando, né, que esperando que o nosso visto seja aprovado para que a gente não tenha que passar por isso de novo, porque É, foi bem tenso. Mas
é isso. A continuação desse vídeo provavelmente vai ser a gente recebendo o nosso visto, Se Deus quiser, organizando a nossa bagunça. se Deus quiser, a gente grava depois um outro vídeo e vamos postar logo em seguida com a parte 2 da gente recebendo a aprovação do visto. E atualizando as coisas em tempo recorde. E a última correria para ir para o Canadá, porque realmente nós estamos em novembro e eu tenho que estar lá dia 6 de janeiro. 2000 years later. Oi, gente. Oi, tudo pessoal. bem? Voltamos aqui para finalizar o nosso vídeo. E hoje é dia 13 de março de 2025. e a gente ainda tá aqui no nosso sofá no Brasil. Shit. Em janeiro era pra gente já estar no Canadá, né? E nós já estamos em março. Então, Muita coisa vai acontecer nos próximos dias e também vamos ter que explicar o que aconteceu até hoje. Então fica ligado aí, próximo vídeo. Isso aí, se inscreve no canal pra acompanhar aí a nossa saga futura. Até mais. Até mais.